A Polícia Federal está investigando uma viagem de Anderson Torres à Bahia na véspera do segundo turno das eleições, quando ele era o ministro da Justiça do ex-presidente Jair Bolsonaro. A apuração é da Larissa Rodrigues, que chega agora, então, ao Visão. Bem-vinda, Larissa Rodrigues, ao Visão com mais informações. Larissa, eu estou cheia de dedos aqui para te fazer a pergunta, porque esse tema é extremamente importante e delicado, porque a gente lembra das denúncias na véspera do segundo turno, especialmente envolvendo a Polícia Rodoviária Federal, com eleitores do Nordeste que denunciavam ali que estavam sendo praticamente impedidos de ir votar por conta de algumas viaturas da Polícia Federal que estavam fazendo ali revista e alguns ônibus parados, especialmente no reduto eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então, eu falei que eu estou cheia de dedos porque eu quero te ouvir sobre a tua apuração nesse tema tão polêmico. Boa tarde. Oi, Luciana, boa tarde para você, que bom estar aqui no Visão, boa tarde para todo mundo, dando crédito à apuração minha e do nosso produtor Eli Jonas, que é muito especialista em PF e me ajudou também nessa apuração toda, porque realmente é um assunto que chama atenção. O que a Polícia Federal sabe até agora, Luciana, foi encontrado um documento ali no Ministério da Justiça, lembrando que Anderson Torres foi ministro do governo Bolsonaro até o fim do ano passado, só depois que terminou o mandato de Bolsonaro, voltou, porque ele já tinha sido antes, a ser secretário de Segurança Pública aqui do DF, do governador Ibanez Rocha. Então, se encontrou ali, segundo a Polícia Federal, um documento, uma espécie de levantamento, isso oficial, um documento de inteligência realizado, então, pelo Ministério da Justiça, levantando os locais onde o, então, candidato Luiz Inácio Lula da Silva poderia ter mais votos e, no final das contas, as urnas mostraram mesmo que naqueles locais Lula realmente foi mais bem votado. A Bahia, a gente sabe, é um reduto petista. Depois que a Polícia Federal encontrou esse documento com o levantamento dos locais específicos, a investigação, claro, continuou e se descobriu, fontes relataram para a gente aqui da CNN, que Anderson Torres marcou uma reunião com o diretor da Polícia Federal da Bahia para falar sobre esse assunto, com a desculpa, segundo a Polícia Federal, de que era preciso também aumentar o policiamento da própria PF naquela região. Mas teria participado ainda dessa reunião pessoas da Polícia Rodoviária Federal, alguns dirigentes, foi essa informação que fontes da PRF me passaram. Nessa reunião, então, eles levantaram e confirmaram todos esses locais que poderiam ter mais votos a Lula durante as eleições, e aquilo teria sido o primeiro passo para autorizar, então, o Ministério da Justiça essa operação que você comentou há pouco. A gente lembra, então, que no dia do segundo turno teve uma operação ali por parte da Polícia Rodoviária Federal visando em especial ônibus. Precisou ali do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes, ordenar que fosse suspensa qualquer tipo de operação por parte da PRF, porque as denúncias que chegam até aqui é que era uma tentativa mesmo de impedir que ônibus com eleitores chegassem até os locais de votação. Luciana, dois detalhes importantes dessa apuração que a gente descobriu. Que esse relatório, esse documento que levou a toda essa investigação que eu estou contando agora, ele foi feito por Marília de Alencar. Marília de Alencar, ela era responsável pela inteligência do Ministério da Justiça junto com Anderson Torres ainda no governo Bolsonaro. Depois, ela foi nomeada pelo próprio Anderson Torres na Secretaria de Segurança Pública aqui do DF. Então, ela saiu do governo federal e veio para o governo do DF junto com Anderson Torres e era também uma das responsáveis por todas as investigações, por todo o trabalho ali nos atos criminosos de 8 de janeiro, Luciana. Larissa, com muita prudência, o que a gente tem de concreto agora com suas fontes, porque esse assunto é muito importante, muito delicado, porque a gente lembra, né, como isso causou um alvoroço no segundo turno das eleições, com eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva dizendo que estavam sendo impedidos de chegar aos seus locais de votação e imagens que mostravam vários ônibus parados e esses eleitores reclamando que não conseguiriam votar, então, no presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que você tem até esse momento é ainda uma reunião, então, de Anderson Torres com dirigentes de PF e PRF, e isso ainda está em apuração. Apuração pela Polícia Federal, mas a Polícia Federal informou algumas fontes aqui para mim e para o Eli Jonas de que ao encontrar esse documento
que visava os locais de votação onde Lula teve o maior número realmente de votos, de eleitores, que esse documento foi o fio da meada mesmo, que a partir daquele documento feito pela inteligência do Ministério da Justiça se chegou até essa reunião, então que a Polícia Federal, segundo relata a gente aqui, foi discutido a autorização para aquela operação da Polícia Rodoviária Federal no domingo do segundo turno.